Sexta-feira, 29 de agosto de 2014. Seja bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja os assuntos de hoje. Estudo do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa aponta que acima dos 65 anos, 2% da população tem ou está desenvolvendo o mal de Parkinson, na sequência de entrevistas com os candidatos a deputado federal e estadual por Passo Fundo. A jornalista Zumara Colucci conversa hoje com Carlos Eduardo Sander, do PSB. O Zar da UPF completou esta semana 39 anos. Veja também os últimos ajustes para o espetáculo O Vendedor de Sonhos, da Companhia da Cidade e PD Eventos. Nossa equipe conversa com uma dupla de artistas, onde o tempo não é problema. Um tem 50 e o outro 80 anos de idade. Tem ainda a previsão do tempo para o final de semana e a dica de cinema. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Atualmente, a segunda doença que mais atinge os idosos no mundo é o mal de Parkinson. A doença afeta o cérebro, provoca tremores no corpo e dificuldades para se movimentar. Um estudo do Instituto Molecular de Lisboa indicou que 8% dos casos têm origem no fator genético e outros 92% são pelo envelhecimento. Às vezes eu ando mais devagar, né? Às vezes eu me travo. Quando eu descobri em 2008, eu não sabia realmente o que era, né? Comecei a me sentir muito fraco, uma pessoa sem vontade de trabalhar, porque eu enfraqueci bastante, demais até, né? O João e a Andiara não se conhecem, porém têm muito em comum. Aos poucos, foram descobrindo os sintomas de uma ameaça silenciosa. Quase não converso com mais ninguém, porque tem momento que eu fico quase que sem memória, sem noção, né? O Parkinson, né, é uma transformação corporal muito evidente e isso causa um sofrimento emocional muito grande para o paciente, emocional e físico. Então, a tendência é que ele vai se retraindo, que ele se exclua do convívio social, que ele se exclua de estar participando aí de atividades que seriam atividades básicas da vida das pessoas. O mal de Parkinson é uma doença do cérebro. Provoca tremores e dificuldades para se movimentar. Um estudo feito por essa pesquisadora no Instituto de Medicina Molecular de Lisboa indicou que acima dos 65 anos, 2% da população tem ou está desenvolvendo a doença. A pesquisa também mostra que 8% dos casos têm origem no fator genético e outros 92% pelo envelhecimento. Que a poluição ambiental, nomeadamente a exposição a metais pesados, a determinado tipo de pesticidas, pode promover o aparecimento da doença de Parkinson mais precocemente. A verdade é que só nos últimos 20 anos é que tomamos consciência dos mecanismos moleculares que estão a ser alterados nas células que começam a ficar doentes. Também em Portugal, o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica de Oeiras está desenvolvendo um estudo para amenizar os sintomas da doença através da alimentação. O facto de as pessoas terem uma dieta equilibrada, no sentido que tenham muitas frutas e vegetais que têm muitos dos compostos que nós estudamos, que são os polifenóis, contribui de uma maneira bastante significativa, os dados epidemiológicos dizem isso, para que as pessoas, de alguma maneira, ou diminui a probabilidade de virem a desenvolver a doença. O exercício físico, a alimentação saudável, a atividade intelectual são fatores importantes para poder retardar a evolução da doença. No mal de Parkinson, os primeiros sinais começam a aparecer nas atividades simples do dia a dia. É difícil abotoar uma camisa, o andar se torna mais lento. Não me sentia mais uma pessoa normal, como eu sempre fui, né? Aí começou a fracassar, comecei a fraquejar dos músculos, não tenho mais força, não tenho mais nada, né? Para conviver com essas limitações, o primeiro passo é aceitar a doença.
enfrentamento muito natural da doença, que o paciente se sinta confortável, mesmo com as dificuldades que ele apresente no momento. Porque ele é um indivíduo, ele é um ser humano, ele precisa ser amado, ele precisa ser respeitado. É uma doença silenciosa, como diz, e ela não dói, só que a gente caminha diferente. Mas assim, eu me sinto feliz, tenho coisas boas na vida, né, que não me afetam o Parkinson. E vou vivendo. A UPF-TV e Rádio UPF, em parceria com o jornal O Nacional, dão sequência à série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal. As entrevistas são acompanhadas pelo setor jurídico da UPF. A jornalista Zumara Colucci conversa agora com o candidato de hoje. O entrevistado desta sexta-feira é Carlos Eduardo Sander, do PSB Rede. O candidato a deputado federal terá 8 minutos para responder as perguntas, tempo que passa a contar a partir de agora. Candidato, gostaríamos de saber a sua trajetória, já que o senhor é conhecido, não é, como uma pessoa muito ligada aos movimentos ambientalistas e movimentos sociais. Qual é o resumo dessa trajetória? Realmente 8 minutos é pouco, mas a gente vai tentar aí nesse rápido tempo dividir o que é que eu me considero um militante, né? Eu com 16 anos, 15 para 16 anos, saí de Passo Fundo, tive a felicidade de escolher a cidade de Brasília e ali uma escola, literalmente, onde eu aprendi a desenvolver todo um olhar, sensibilidade do mundo, a cidade como um território para viver bem. A minha área de formação foi a construção civil, e também, então, fortaleceu esse cuidado, esse olhar, essa percepção do direito ao sol, a área de lazer, a comunhão das pessoas serem mais solidárias, o convívio entre a comunidade, esse fortalecimento. A partir de aí, eu retornei ao Rio Grande do Sul, quis fazer o censo demográfico, escolhi a cidade de Porto Alegre, onde eu realizei no Morro da Cruz também uma leitura da urbanicidade, né, esse território da cidade como um espaço para as pessoas viverem. Depois eu vim a Passo Fundo, aqui na UPF eu mergulhei aí dentro da militância propriamente dito, que foi através do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. 84, 85 eu já estava na Comissão Interestadual de Ecologia para Constituinte, já como um delegado do Movimento Ecológico Gaúcho, e lá então em Brasília, retornando, a gente fez o postulado para as conquistas sociais na construção da Constituinte de 88. Destacaria aí o artigo 225, que foi uma consolidação que o movimento ecológico conseguiu garantir, né, que é o artigo que trata da questão ambiental. Outros, né, que hoje o Estatuto da Cidade muito bem regulamenta, como 182, 183. Nessa sequência eu já estava me sentindo e sendo acolhido por esse movimento a nível de América, e nós começamos então a trabalhar na construção da Rio 92. Eu saí delegado latino-americano, realizamos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul o primeiro encontro latino-americano de energias alternativas, já discutindo essa matriz energética. Na sequência, a gente trabalhou em cima da Rio 92, a sua mobilização, um evento paralelo, não foi como agora na Rio +20, a ONU ainda nos tratávamos como enxerto, né, um incômodo. Os resultados da Rio 92, 36 tratados, educação ambiental, clima, biodiversidade, os direitos da mulher, a criança, o índio, a segurança alimentar, essa releitura do mundo toda foi posta, né? Então, trabalhar isso. Eu, durante muitos anos, fui agricultor orgânico, trabalhei com agricultura orgânica, nós tínhamos em Brasília uma cooperativa, 10% dessa cooperativa ela era adotada por uma ONG que trabalhava dentro do Congresso Nacional, então essa vida, essa articulação do Congresso eu conheço, eu vivi isso, né, na condição de articulador. E depois as conquistas trazidas, né, eu em 2004, a mulher molhando do Rio e eu em Brasília, os filhos quiseram ficar comigo e eu achei que o melhor negócio então era cuidar dos filhos. E essa experiência toda como ambientalista, não é? Foi ela que te motivou a uma candidatura hoje como deputado federal? Veja bem, 2004 em Passo Fundo eu trouxe, porque na condição de produtor orgânico a Marina Silva era minha cliente, né? Então nós seguidos nos encontrávamos, enfim, nos conversávamos bastante. E quando ela, então, ministra do primeiro período do governo Lula, nós trouxemos a Passo Fundo, na gestão do prefeito Dipp, vários programas de governo. A Agenda Ambiental de Administração Pública, a Sala Verde, o Coletivo Educador, a própria Agenda 21 foram construções criadas a partir dessa proximidade. Depois do processo eleitoral de 2010, Marina no PV, eu também me filiei ao PV, justamente nesse postulado de levar a discussão, que eu digo o meu mote de campanha é ecologizar a política. O que é falar em ecologia? As pessoas acham que ainda é você tratar
isoladamente a árvore, o passarinho, os resíduos, é tudo isso também, mas com um olhar mais pragmático do homem nessa relação. E a Marina, no final do 2012 para 2013, ela me desafiou: Preto, eu quero seu nome numa lista de prováveis candidatos aqui, quando nós criarmos a rede. E eu incluí meu nome sem nenhuma pretensão, e no final do ano passado eu passei a ser cobrado nessa questão de não reconhecimento da rede, né, pelos tribunais. Esperamos que agora, com a indicação da Marina aí... essa questão aí do PSB Rede, não é? Você está afiliado, na verdade, ao PSB, mas existe um movimento para oficializar a rede, que seria um outro partido, né? Pois é. O que nós tivemos aí, né? Vocês sabem que nós recolhemos 911 mil assinaturas, entregamos aos tribunais e não reconheceram. A minha assinatura não foi reconhecida. Então, por que? Não vamos explicar. A partir desse movimento, nós reconhecemos que existia uma força política da sociedade pedindo uma alternativa. E não teria como nós termos uma candidatura como a Marina, com quase 20 milhões de votos, ficar ao par do processo eleitoral. E, estrategicamente, nós acolhemos a construção proposta, inclusive hoje, pelo candidato a vice, o Beto Albuquerque, de acolher a força política da rede, essas expressões ao PSB. E a gente vem, então, fazendo essa construção, não disputando uma eleição, mas construindo uma eleição. Nós estamos juntos por um projeto político, com uma ideia, um novo conceito para o país. Então, é nessa perspectiva que a gente está junto. A sua candidatura, não é? Ela tem muitos slogans, e um deles é a arte de cuidar da vida, não é? Isso tem muito a ver com toda essa tua trajetória. Esse meu olhar, né, de que eu não faço nada sem o outro. A gente, inclusive, antes eu me emocionei um pouco a falar isso. Eu me sinto... A campanha está sendo uma lição muito boa para mim, de aprender a me relacionar com esse eleitor, né, seja ele empresário, seja ele um paupérrimo. Eles exigem ainda do candidato uma troca, um benefício próprio, individual. E é esse exercício que eu tenho tentado fazer na minha campanha, é levar o papel do político a um outro lugar, né, a uma outra função. Eu, como ator social, agora na condição de candidato, eu tenho um papel importante e diferente do que a velha política faz. É abrir um espaço, é fazer um mandato aberto, coletivo, né, tentando fazer aquilo que o Beto sempre fez pela comunidade da região, vendo o Rio Grande do Sul, vendo o Brasil, porque Passo Fundo não estará bem se Marau não estiver bem e vice-versa. Você não estará legal se eu não estiver legal também. Então, essa comunhão de interesses, ela que tem que ser compartilhada. Quais são as dificuldades que você enfrenta, assim, nessa campanha? Nenhuma. Eu acho que a única dificuldade é o tempo. É muito pouco tempo para muita coisa, né? Nós estamos fazendo uma campanha franciscana, quer dizer, a gente dotou um recurso aí para atender essas demandas de logística mesmo. Mas eu estou achando bacana que é um aprendizado enorme. Eu sugiro que todas as pessoas que gostam do desafio, que querem aprender, se dispor a um processo político como esse, que é uma campanha. Esse material que você distribui, ele é um material reciclável? Não, isso foi uma condição nossa, nós estabelecemos um limite de material educativo? Também ele aponta um pouco isso. É que existe uma ideia de construir uma campanha um pouco diferente do que nós queremos propor, né? Então, o próprio processo de expor a campanha tem sido muito cobrado, né? Você não está se expondo, você não está aparecendo, não tem som, né? Então, alguns paradigmas a gente quer quebrar junto com o conteúdo político que a gente quer dar à campanha, né? Bom, Carlos Eduardo, que também é conhecido como Preto, não é? Tem alguns segundos aí para dar o seu recado. Bom, então eu me dirijo a você, eleitora, a você, eleitor, né, a você, comunidade, mesmo não em condição de eleitor, a refletir, a pensar esse momento político, dar a ele a importância, a relevância que a sociedade merece, né? Reconhecer a eleição como um espaço democrático, de divergência, de reconhecimento e principalmente de entendimento. Eu respeitar a sua posição, o outro respeitar a minha oposição e eu, na condição de eleitor, fazer uma boa escolha, uma escolha responsável, né, comprometida com perspectivas concretas de futuro, de melhoria de qualidade de vida. Quando a gente fala em defender a vida, em defender a água, em defender a alimentação saudável, a repensar o padrão de produção e consumo, a matriz energética, a cidade para todos, a inclusão, a justiça social, isso é segurança e é isso que a gente pretende com um mandato. Muito obrigada, Carlos Eduardo, pela sua presença. E encerramos, não é, a primeira semana de entrevistas com os candidatos a deputado federal e estadual por Passo Fundo. Retornamos na segunda-feira com o candidato Pedro Danelli, do PPS. Raquel. Obrigada, Zumara. E já no próximo bloco, ao vivo, conheça o trabalho da dupla O Tempo. Para eles, idade não é o problema. E ainda como foi o ensaio final para o espetáculo Vendedor de Sonhos, que acontece logo mais à noite aqui na UPF. Nós já voltamos.